Opa pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Thales Augusto. A internet deu um probleminha, mas voltei agora. E estamos no aguardo do professor Marco César. Nós hoje iremos trabalhar a temática do fascismo, quando na verdade, durante toda a semana, vocês devem ter visto ideias do combate ao fascismo, aquilo que nós chamamos antifascismo. Seja bem-vindo, meu amigo Lênin, Eduardo Lago. E é um bate-papo, viu? Não é uma aula. Marcos chegou, show. E nós vamos conversar bastante sobre onde aconteceu, como aconteceu, exatamente as formas de combate. E é importante, entendemos? Valeu, Roberto, seja bem-vindo também, Roberto, é técnico. Boa noite, Marcão. Como é que vai, meu filho? E aí, Thales, beleza? Até a mão como símbolo exatamente de resistência. E aquilo que nós temos, as pessoas não entendem nem a simbologia. Eu estava conversando, só introduzindo a temática de hoje. Nós vamos trabalhar o que nós conhecemos enquanto fascismo e antifascismo, principalmente porque hoje se faz muito presente em nossa sociedade. É uma temática muito forte, uma temática pertinente, uma temática necessária, uma temática que abrange, não hoje, mas desde lá da década de 1920 para 30, e permanece em nossos dias. É bem comum nós, Marcos e eu, falarmos algumas frases como, por exemplo, a cadela do fascismo sempre está no cio, é fato. E a outra frase também importante para que venhamos a entender o que é o fascismo e seu combate, é que exatamente a questão do ovo da serpente está para eclodir. Hoje é eclodiu. Tememos muita coisa. Pois não, Marcos, boa noite. Saúde a galera que está chegando aos poucos. Já temos aqui o Eduardo Lago, temos aqui o Lene, o Roberto, essa galera show. Valeu, Marcos. Pegar o carro. Beleza, cara, porque tava tendo um probleminha para entrar aqui com o celular dando problema, tava travando, mas até agora, show de bola, tudo em paz, cara. E aí, você, como é que tá? Tá de boas. Deu uma chovida, eu estava limpando o quintal há pouco, pitoco atrapalhava mais que ajudava. Eu com a enxada, eu com a enxada tirando e ele querendo correr para cima da enxada. Eu disse, meu filho, se aquiete, rapaz. Tenha vergonha. Aí saiu, tá lá na área ele. Mas tá de boas. Mas aquilo que nós estamos falando, Marcos. O fascismo, muitas pessoas, você e eu vimos usar bandeiras, dizer que é professor antifascista, advogado antifascista, médico antifascista, psicólogo antifascista, tem das mais variadas bandeiras fascistas. Que até mesmo as cores preta e vermelha, que não são muito agradáveis a você no sentido de time de futebol, mas no sentido da ideologia, sim. Disso eu tenho certeza absoluta. Boa noite, Márcio. Está chegando. Márcio também é professor de História, viu? Aí em Natal, Márcio. Legal. Prazer, vamos começar do início. O que seria o fascismo, Márcio? Bem no início, bem na gênese, para quem está nesse momento acompanhando entender. Pode começar. Não, Thales, é só assim quando você começou a fazer como a gente vai dizer, a crítica, né, ao contexto dessa ideia do fascismo, né? Só para a gente ter uma noção assim mais clara. Eu vi essa semana o Luciano Huck, né, com a camisa lá, o símbolo antifascista, né? E eu estranhei muito porque muita gente usando o símbolo do antifascismo, Thales, e eu não entendo, cara. Pessoas de extrema direita contra o fascismo, eu também não entendi. Pessoas de direita, eu não entendi, sabe? Porque a gente tem que discutir muita coisa quando a gente vai falar de fascismo, né? Se a gente for pegar a bandeira do Brasil, Thales, a verde e amarela, ela tem princípios positivistas, né? Sim. Que o fascismo também defende, né? Então tem uma ligação, né? Tem uma banda punk de São Paulo chamada Flits, né? Que ele tem uma versão assim, muito pesada sobre a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo, que eles são duas bandeiras fascistas, né? A forma como essas bandeiras, elas constituem e constroem, né, a sociedade brasileira, né? Inclusive, desculpe interromper, quando você fala sobre bandeiras, as pessoas não entendem exatamente a história dos símbolos e, por sua vez, acabam fazendo críticas sem entender nada. Quando você fala exatamente, até mesmo do formato de toda a ideia positivista, positivismo e conservadorismo foram fundamentais para a criação da República no Brasil. É até contraditório uma república com positivismo, já que a república é coisa pública e o positivismo, por sua vez, é conservador. E como exatamente tem uma república conservadora, onde a república
ela se sustenta a partir, claro, das mudanças desde a Revolução Francesa em ideias de liberdade. É no mínimo contraditório, é no mínimo pesado. Mas pode continuar. Não, e assim, Thales, é uma discussão que a gente está fazendo. Eu até estava discutindo isso com os alunos, cara, porque morreu aquele menino aqui no Brasil, acho que há 2 semanas atrás, né? Acho que é o Pedro, né? Dom Pedro. Foi baleado lá no Rio. E assim, cara, e a galera, todo mundo, claro, ficou com sentimento e tal. Mas eu percebi, Thales, que o episódio, ele não viralizou tanto como o do Floyd. Claro que eu não estou aqui dizendo que um é pior do que o outro, obviamente que não, né? Mas assim, cara, como essas coisas, quando são americanas, e como os americanos foram, né? Porque a gente fala da sociedade americana, e parte dela é democrática, parte dela tem princípios democráticos, a outra parte é de cunho fascista. É até contraditório, porque essa semana eu estava dando aula para os meninos, né? Como é que os americanos foram combater o nazismo na Segunda Guerra, e hoje tem ideias, tem grupos sociais americanos e parte da sociedade americana nazista, cara. Então, são contraditórios. O próprio presidente Trump é altamente conservador. Thales, porque são contradições, cara. E assim, Thales, você vai discutindo isso hoje, muita gente que vai defende princípios conservadores, não sabe onde é que vem, cara. Começa a falar de coisas que não entende. O ano passado eu tive várias discussões, tá? Só para começar a fazer as polêmicas aqui, que o nazismo era de esquerda, cara. Que o nazismo era uma ideologia de esquerda. Sabe, em sala de aula, cara, isso ia provocando um debate tão assim, às vezes chato, porque você vê uma fake news, você vê um grupinho de gente de zap, que agora ficou moda, né? Você pega uma frase, um textozinho de 3 linhas, e você já é historiador, você já é advogado, você já é médico, você já é... As pessoas não leem, isso aí é claro, né? Não leem um livro, não leem... E eu estou falando de leitura, Thales. Né? Eu pedi para meus... Porque a galera, Marcos, você sempre vai fazer a tendência de as pessoas lerem questão da esquerda, né? Eu pedi para meus alunos lerem o Mein Kampf do Hitler. Minha luta. E alguns alunos estranharam. Professores, claro, a gente tem que ler a minha luta do Hitler, quando ele escreveu na prisão. Para a gente entender o que aquele livro está propondo. Para a gente saber. Eu fui ler a escola de Friedman, a escola neoliberal, cara, de Chicago, para me entender o que eles pregam. Então as pessoas, muitas vezes, eu tive uma discussão essa semana até muito chata, com um cara detonando Paulo Freire, e eu fiz assim uma pergunta para ele, Thales. Tu já leu Paulo Freire, cara? Onde é que Paulo Freire disse que todo mundo tem que ser comunista? E o cara usa, Thales, ele usa na sala de aula dele a metodologia de Paulo Freire. E eu brinquei, eu disse, amigo, você usa Paulo Freire sem que você saber que é Paulo Freire, cara. E você é comunista? Então, assim, Thales, eu acho que tem que se tomar muito cuidado. Quando chega no Enem, eu até brinco com os alunos, né? Porque muitas vezes eles vão tão pesados com essas ideologias na cabeça, que quando eles pegam uma questão que tenha, falando sobre uma questão de esquerda, ou um teórico de esquerda, eles mal leem. Gente, isso é bobagem, isso é coisa de gente infantil. Quem vai entrar na faculdade tem que começar a abrir uma cabeça, porque acho que tem que ter a crítica, Thales. Tem que ter as críticas, tem que ter os posicionamentos, mas você tem que saber de onde é que você critica, de onde é que você parte uma discussão, né? De onde você tem os seus argumentos. E não porque você acha, né? Porque você está dizendo que o mundo é verde e pronto. E aí, cara, fica essa escolhambação, né? Thales, quando você fala da Gênesis, né? Aí você está indo para o nosso amigo Nietzsche, né? Fazer uma arqueologia, uma genealogia do saber, e o nosso amigo Foucault, né? Quando ele pretende fazer uma arqueologia dos conceitos que já foram criados, né? Porque o Foucault é um grande leitor e ele vai pegar muita coisa do Nietzsche, né? E assim, Thales, eu começo a pensar o fascismo e o nazismo, esses modelos ditatoriais. Cara, eu tenho 2 bases para isso, Thales. Quando eu começo a dar essa aula, eu trabalho muito com a ideia espartana, a cidade-estado de Esparta, e depois Roma, cara. E para mim, Thales, tanto Hitler como Mussolini, como seus grupos, né, eles eram tão inteligentes, cara, que eles foram rememorizar, foram buscar estratégias, né, ideias na história, em civilizações antigas, né, para fazer esse modelo. E para mim, Thales, o nazismo, o fascismo, o varguismo, o salazarismo lá em Portugal, o franquismo lá como é que eu vou dizer você, na Espanha, e é uma coisa que pouca gente comenta, Thales, o stalinismo,
na União Soviética, né? Eles têm modos, cara, lá do absolutismo, século XVI, lá do Luís XVI, cara. Então, assim, o Richelieu, o grande ministro Richelieu da corte francesa, né? Então, Thales, eu penso e analiso isso, como esses caras, esses grupos, né? Eles foram formando e pegando essas ideias para eles disseminar eu não chamo de nova doutrina, né? Eu não chamo de uma doutrina nova, porque o absolutismo, ditadura, Roma já tinha, Esparta já tinha, o absolutismo ele já tinha, né? Então, eu concordo com você, Eduardo. O Eduardo está dizendo aqui, Thales, hoje todo mundo dá opinião sem saber o que está falando. Com certeza, Eduardo, está certíssimo. Tá? E assim, Thales, eu trabalho muito com essa ideia. Então, assim, a proposta... Uma coisa também, Thales, muita gente fala do nazismo, as pessoas falam tanto do nazismo e esquecem do fascismo. A primeira, Thales, que vem é o fascismo. Posteriormente, é o nazismo que entra em campo, né? E eles não, Thales, fica à vontade para interromper, cara. Aqui você está em casa. Eu estava num grupo do WhatsApp, até para que você continue, foi interessante, e um cara falou o seguinte, mas Mussolini ele foi do Partido Comunista, etc., a vida toda. Aí eu entrei logo com os dois pés. Eu disse, opa, a vida toda não, amigo. Ele saiu e criou, fez parte do Partido Fascista. Ele foi a base disso. Mas na frase que ele colocou a vida toda, eu senti implicitamente ele querendo colocar como se o fascismo também fosse esquerda. Aí depois ele disse, não, mas até os 40 anos depois ele foi fascista. Eu disse, meu amigo, então, não foi. Porque isso, Marcos, é tão forte que as pessoas costumam dizer que a galera que é antifascista, na verdade, quer implantar o fascismo. É absurdo essa ideia. E a figura de Mussolini, aí você, acertadamente, Eduardo Lago também falou, ele criou falsas ideias, criou falsas verdades que acabaram sendo, por muitos, aceitas como verdadeira. O Gabriel entrou aqui, Marcos, a gente vai dar uma leitura também. Quem chegou foi o Adailson Andrade, sempre está conosco, ele colocou até um negócio, depois eu passo para você sobre aposentadoria de professores, mas a gente vai se aposentar mesmo. A Tami também está conosco e o Fausto. E aqui o Gabriel está dizendo o quê? Se o fascismo é um governo ultranacionalista, onde o militarismo tem muita influência, sempre projetando a imagem do líder. Podemos dizer que a Coreia do Norte é um governo fascista? Boa pergunta. A gente daqui a pouco entra também com isso. Professor François também. Aproveitar o Gabriel aí, boa pergunta, Gabriel. Gabriel, cara, é o seguinte, bicho. Eu não gosto muito de falar da Coreia do Norte, porque eu não sei o que é a Coreia do Norte, entendeu? Eu não sei se você já estudou história, qual é a sua formação, né? Mas se você for lembrar do que foi a União Soviética, depois da Revolução de 17, quando o Lenin vem a falecer e assume o Stalin, a gente chama muito de stalinismo, né? Que é alguns pontos lá do pensamento do Marx, né? Sendo incorporado a uma ideia de construção do socialismo a partir do Stalin. Se você deve estar lembrado, tem um cara chamado Trotsky, Leon Trotsky, né? Que ele vai ser contra o stalinismo, depois ele vai ser assassinado, né? Porque ele não aceitava aquela construção daquele socialismo que estava se colocando na União Soviética. Então a gente chama de stalinismo. Stalinismo é o quê? É um Estado detentor de todos os poderes, comandando toda uma sociedade. E com esse culto ao líder, Stalin é louvado como, não vou dizer um deus, porque na ideia marxista há o ateísmo, né? Mas o Stalin é louvado como um cara herói, que salvou a União Soviética do atraso, né? Incorporou o socialismo e lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Norte, cara, sinceramente, eu chamo aquilo ali de uma loucura insana, velho. Porque eu não sei o que é aquilo ali. Uma ditadura extremamente fechada, né? Uma ditadura na qual um presidente é tido como um herói, né? Onde você não pode entrar, você não pode sair. E assim, cara, eu não sei nem o que é aquilo ali, velho, porque realmente a gente não tem. Eu tenho alguns vídeos, alguns documentários, né, que eu assisti já, algumas coisas que eu já li sobre a Coreia do Norte. Mas como é a vida na Coreia do Norte, como é a vida, o cotidiano da Coreia do Norte, eu não sei. Eu tive um aluno que foi lá na Conversa, ele foi da China, e eu trocava muita ideia com ele, como era a China e tal, e dá para você entender muita coisa. Mas a Coreia do Norte, sim, eu não sei nem o que é aquilo ali. Eu não sei se aquilo ali se é socialismo, eu não sei, cara, porque você fala em ultranacionalismo, ultranacionalista, Gabriel, mas é porque realmente a gente não tem uma ideia do que é aquilo ali.
Se você veja lá, o poder passar de pai para filho. Isso nos remete a uma dinastia, cara, do século XVI. Né? Quando você deve estar lembrado de Henrique I, Henrique II, Henrique III, Henrique IV. É mais ou menos isso. Então, é uma loucura. Agora, você sabe que ali, aí eu vou entrar um pouquinho só em geopolítica, Gabriel. Você sabe que ali a Coreia do Norte, ela é uma estratégia chinesa, né? Você sabe que a China, também como um pouco da Rússia, eles usam a Coreia do Norte, né? Para fazer frente à Coreia do Sul e para fazer frente aos Estados Unidos. Então, ela é usada, aquele sistema sobrevive, porque ele é interessante para os chineses e para os russos, né? Então, eles aceitam aquilo ali. Então, se você vai trabalhar um pouquinho a Coreia do Norte, a gente pode dizer que também tem esse uso chinês e esse uso russo, né? Para um contexto de região, né? De não avanço total da Coreia do Sul e até mesmo do Japão, porque são dois países mais aliados aos Estados Unidos. Então, cara, ali como é que eu vou dizer a você, Gabriel? Fascismo misturado com loucura, com demência e outras coisas, cara, que eu, sinceramente, não sei te dizer como é que vive uma sociedade daquela. Diga, Thales. Olha, até complementando aí para que a gente entenda, até um abraço para o chegou há pouco também, Lucas que está sempre na parceria conosco, sábado vai estar conosco, eu, Marcos, Marcelo e Lucas, no Facebook. A temática vai ser História e Pandemias, convido a todos, todas, nossos perfis estarão lá, mas complementando sua colocação, Marcos, e até para que a gente possa, Gabriel, entender mais ainda a Coreia do Norte e também irmos para a Itália, onde começou o fascismo, a Coreia do Norte ela tem, além do que nós temos conhecimento, enquanto um governante, este é de forma hereditária. O atual, ele simplesmente é neto do primeiro governante da Coreia do Norte. O culto à personalidade de lá é tão forte que eu estava dando uma pesquisada. Se fosse separado no sentido de uma ideia religiosa, seria a sétima maior religião do mundo. Não é pouca coisa. A sétima maior religião. É tanto que quando o atual governante lá esteve por boato a vir falecer, as pessoas questionaram quem iria assumir no lugar dele. Se seria um general, até o filho dele, o filho do céu certo, assumir, nem a gente sabe, ou a irmã dele. É uma sociedade muito fechada. E como o Marcos falou, até Roberto também falou há pouco, a ligação entre China e Coreia do Norte é muito forte. Lembremos que o paralelo 37, não para a memória, quando aconteceu a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, veio exatamente, não só essa divisão, a época que existiu a União Soviética, mas não pensem que o mundo está em guerra. Hoje, quem sabe uma temática para que eu e Marcos hoje, quem tenta tomar um lugar econômico e pode tomar em breve nos Estados Unidos é a China. É fundamental a gente entender isso. A origem do fascismo, aí é o que a gente fala, a oportunidade, ela tem muito a ver com os símbolos, né? O Dutz também, a ideia do passo de combate, a ideia do passado glorioso romano, ou seja, as bases da sociedade romana passada da antiguidade para a Roma do século XX. E também, inclusive, para entender que a tríade ela é muito forte nessas ideias que nós vamos trabalhar. A pátria, a família e Deus. Deus, pátria e família, em todas essas ideologias que está próximo. E é interessante, Marcos faz a crítica nesse sentido, eu sou cristão, enquanto Deus, aí a gente já começou, Marcos, sobre é usado para o mal. A palavra de Deus, porque o cristianismo ele tem suas bases boas, mas muitas pessoas matam mais o nome de Deus que o nome do demônio. E claro que o fascismo não foi diferente, viu? Tanto que a Igreja Católica, aí o Tratado Latrão, fez um acordo entre a Itália, a fascista de Mussolini, e o Vaticano, quando começou a nascer. Até então, o Vaticano nem existia, galera. Foi uma aliança. Mas a Igreja Católica foi toda a favor do fascismo e nazismo? Não. Mas uma parte pode ser. Alguns até apoiaram diretamente, outros burlaram aquilo que existia. Mas pode continuar, Marcos. Pode arrochar. Pronto, Thales. Então, respondendo algumas perguntas aí, a gente trabalha agora essa questão dessa construção desse fascismo. Thales, depois eu não sei como é que a gente poderia fazer para o pessoal que vai fazer Enem, ou para quem tem interesse também, a gente colocar esses slides aí para a galera, né? Para, como é que eu vou dizer a vocês? O pessoal ter uma noção do que a gente está trabalhando, né? Para ficar mais
mas legal até acompanhar, né? Exatamente, Gabriel, você está certíssimo. Lá tem, não é só o mural não, Gabriel, é estátuas, é esculturas, é imagens, outdoor. Onde você for, cara, a imagem da família Kim Song 1, 2, 3, 4, né? As loucuras das dinastias é exposta lá, cara. Gente, então, no caso, o que é o fascismo, né? Só para a gente ter assim, uma noção de contexto histórico, para a gente começar a adentrar o fascismo, terminou a Primeira Guerra Mundial, gente. A Itália, ela saiu vencedora da guerra. Vocês não esqueçam que durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália estava lutando ao lado da aliança com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, né? Só que no meio da guerra, através de planos secretos, né, a França e a Inglaterra conseguem trazer a Itália para a Entente, e a Itália muda de posição no meio da guerra. É meio loucura, tá? Eu sou inglês, Thales é alemão, ou é italiano, e nos primeiros anos de guerra nós somos inimigos. Depois, na metade da guerra, Thales passa a ser meu aliado, né? Então, assim, veja como esses contextos eles são perigosos, né? E, no caso, danosos para a gente, pessoal. Então, gente, a Itália, lá no meio da guerra, ela sai, vai para a Entente. A Entente seria Inglaterra, França, a Rússia, que depois ela sai da Primeira Guerra Mundial, e a entrada dos Estados Unidos, né? Quando o navio lusitano é fundado supostamente por submarinos alemães. Terminou a guerra, gente. A Itália ficou como vencedora. Foi prometida a ela algumas regiões da África, como por exemplo a Etiópia, né, para ela ter uma exploração de recursos minerais e recursos naturais e também determinar o seu ponto estratégico, né, na questão da região e de recursos, ok? Só que aí, gente, quando terminou a Primeira Guerra, a Itália teve uma guerra no seu país, né? Essas promessas dessas regiões, como a Etiópia e outros, né? Outras promessas feitas pela Inglaterra e pela França, né? Não foram colocadas adiante. Ou seja, a Itália não recebeu aquilo que ela esperava. E aí, gente, a gente está em 1919, 1920. Como é que está a situação da Itália? Uma crise pesada, né? Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. É uma monarquia, não esquecemos disso, né? Desde a unificação da Itália, em 1870, a Itália é uma monarquia. Thales falou sobre o tratado de São Jerônimo de Latrão, né? Que vai sediar o Vaticano. Você que é católico, Thales, o Vaticano é uma praçazinha pequena. Você passa de uma avenida para outra em Roma, você já está lá no Vaticano, né? Para ver o torcedor do São Lourenço, né? O Bergoglio. Então, gente, quando termina a Primeira Guerra, a Itália está nessa situação. E aí, pessoal, vem um dado que é interessante a gente colocar como contexto histórico. O movimento operário italiano era muito forte. Quando eu falo assim, movimento operário ligado à esquerda, era um movimento operário muito ligado às ideias de Marx, né? E há uma proposta dos socialistas, comunistas e anarquistas italianos. Se vocês perceberem, quem vai trazer esse socialismo, primeiramente o anarquismo, posteriormente o socialismo e o comunismo para o Brasil, são os imigrantes italianos, muitos deles, né? Do anarquismo a gente tem o Enrico Malatesta, né? Então, assim, esses italianos, desde a sua unificação, principalmente a parte sul da Itália, ligada a uma parte mais agrícola, né? Mas com a ideia republicana e com a ideia socialista barra anarquista. O norte industrial, né? Muito industrial, mas ligado às indústrias. Se você tem indústria, tem burguesia, você vai ter operário, né? Aí nesse ponto aí, a questão da composição e da dialética. Mas esse operariado ligado também à esquerda, certo? Então assim, gente, aquilo que o Marx falava, né? Aquilo que o Marx colocava, como depois o Lenin e outros, né? No momento que o capitalismo estiver em crise, pode ser uma oportunidade, pode ser um meio, uma forma desse operariado se organizar e tentar uma revolução. E aí, gente, como a Itália está numa crise econômica, crise política, por incrível que pareça, quem vai ajudar os italianos, eles devem saber muito bem disso, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão entrar com força em empréstimo de dinheiro, né, de reconstrução, de recuperação da economia italiana, já por meio dessa influência socialista. Aí você pode estar dizendo assim, Marco, mas por que essa influência socialista? Não esqueça que em 1917, a Rússia passa a ser um país socialista. Pela primeira vez na história, gente, um país
ele vai ser comandado por uma esquerda socialista e por operários. E isso vai dar o que para o mundo? Que, se tiver uma união de operariados, se esses operários se unirem através de um partido, poderá fazer uma revolução como foi feita na Rússia, depois da União Soviética. Então, a partir daí, gente, eu tenho esse contexto. Aí eu vou destacar agora, o Thales vai fazer um comentário aí, que ele está doido para falar, né? Eu vou falar do Mussolini, que estava falando que ele era comunista, e realmente era, né? Ele tinha um jornal. Nesse jornal ele publicava e redigia textos favoráveis ao socialismo, lutou na Primeira Guerra Mundial pela pátria italiana, né? E depois eu vou falar dessa mudança dele para a construção do fascismo, certo? Thales? Marcos, quem entrou há pouco foi Jansen, eu acho que foi contemporâneo da gente em História lá, na UERN. O Leandro, que é o cara que fica à frente da Feijoada Brasil, gente boa demais. Quem entrou agora foi a Carla Gugel, gente boa. Também a Larissa, que é dentista lá em Apudi. E também a Giovana, gente fina demais, advogada, amigona minha. Marcos, quando você tem essa ideia, é interessante que o avanço fascista ele se dá na Itália, por Mussolini, principalmente, uma coisa que hoje em dia que nós temos em relação à propaganda. E eu acho interessante quando nós falamos nessa ideia da propaganda, por quê? Porque atualmente o fascismo no Brasil, ou aqueles que representam as ideias fascistas, estão exatamente usando, semelhantemente àquela época, algumas estratégias. Por exemplo, o Mussolini, ele migra, ele sai do movimento de esquerda e vem exatamente para a ideia fascista. O fácil de combate, eu e Marcos depois vamos mandar para vocês um material importante sobre os estados totalitários. O fascismo é o estado totalitário. É muito forte, galera, que a gente fala de fascismo, mas a maioria de vocês provavelmente diz, e o nazismo? Lembremos que o nazismo é o fascismo alemão. O nazismo é o fascismo alemão. E essas bases foram importantes. Por quê? Os camisas pretas, nós tivemos aqui no Brasil os camisas verdes, foram muito fortes. E as camisas pretas, de conjunto, nos lembra inclusive aquele filme A Onda, quando a galera se uniu baseado atrás, inclusive o filme A Onda, quando havia exatamente, diante da pobreza, diante dos problemas sociais e econômicos na Itália, algo a se agarrar. Ou seja, quando as pessoas não tinham exatamente como buscar uma fuga, tinha exatamente a ascensão do anarquismo, do comunismo, do socialismo, que eram vertentes, porque as pessoas acham que a esquerda, por vezes, ela é unificada em um só movimento. Não, existem estratificações, como os partidos políticos têm, que nós chamamos de correntes ideológicas dentro dos partidos. O fascismo, ele teve uma ligação direta, parecido até com Getúlio Vargas, a Carta de Laboro, ou seja, a Carta do Trabalhador, criando determinadas leis sobre aquilo que para os direitos dos trabalhadores. E é interessante, Marcos, até para você pincelar para a galera, como Mussolini, ele sobe o poder numa marcha que aparentemente a marcha para Roma era insignificante. Como também, até um certo tempo, um parlamentar aqui no Brasil, não diz o nome, ele pregava coisas na televisão, a gente começava a rir. Mulher tem que ganhar menos, preto é isso, quilombola pesa 10 arrobas, E o que aconteceu, galera? Estamos exatamente não mais rindo, mas praticamente chorando. Na Itália não foi muito diferente, porque os italianos começaram a acreditar em uma falácia, no caso do fascismo, através de Mussolini. Este usando exatamente de bases ideológicas muito fortes. Não é à toa, quando você fala em Michel Foucault, me lembro logo da ordem do discurso. O quanto Mussolini trabalhava bem o discurso. Eu não falo nem o discurso falando. Eu falo o discurso em relação à pose, eu falo o discurso em relação às roupas militares, eu falo em relação ao discurso, até mesmo a entonação da voz. Tudo isso são discursos que, lembremos, a prática do discurso é muito forte. Estava falando antes, para não tomar muito a ideia do fascismo, a nossa base é fascismo, antifascismo hoje, o quanto alguns médicos têm uma prática, ou até estudantes da área de medicina ou da área de saúde, feia e errada, de andar nas ruas com a roupa do trabalho, inclusive o jaleco. O jaleco do médico é um discurso muito forte. Nossa sociedade tem que exatamente entender que tudo isso que nós fazemos é um discurso.
E o Mussolini trabalhava muito bem mesmo. Tanto que ele foi plagiado, não por pouca coisa, simplesmente por Adolf Hitler, que aí teve exatamente muito mais força do que o próprio Mussolini. Max, quem chegou foi o Francisco Costa, a Ciang. Ciang é minha aluna lá na conversa, Thales. Seja bem-vinda, Ciang. A Ciang também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Andréa Faustino e o Fausto, que foi coroinha, inclusive, comigo, lá no Aula Conceição. E a Jaiane, que foi minha aluna lá no Stussel. Tem um tempinho. E Gladys é o cara aqui que faz motoboy. Você deu aula no Stussel, viu? Pois não, Marcos, pode continuar. Dizendo, faz década que você deu aula no Stussel, viu? Thales. Pronto? Pode continuar. Quando você estava falando do Mussolini, né, quando ele muda para a questão fascista, ele começa a entender que a luta que ele se propôs pela pátria, né, não deu certo. Por quê? Ele vai dizer que foi enganado pelos franceses, pelos ingleses, pelos americanos. Né? E aí ele começa a projetar uma proposta de uma perspectiva política diferente, né? Na qual a pátria, na qual o exército, na qual os valores da sociedade estivessem acima de tudo, né? Deus, pátria e família, né? Então, assim, ele sai. Aí eu estava falando que tinha que falar para você de duas pessoas que vai ser importante nesse contexto. Um é o Mussolini e o outro é o Gramsci. Quando ele é teórico do socialismo, do marxismo, né, italiano, ele vai ser preso pelo Mussolini e na prisão ele vai escrever as cartas do cárcere, né? Sobre as mudanças e as propostas que o socialismo tinha para a Itália. E também, Thales, como eu falei para vocês, o movimento operário é muito forte, né? O Mussolini sacou isso, muita gente sacava isso, né? O movimento operário muito forte, muito identificado realmente com o socialismo, com a ideia revolucionária, né? E aí, Thales, a partir disso, o Mussolini começa a fazer diferente. Ele começa a atrair também parte desse operariado, né? Para uma perspectiva mais à direita, mais conservadora. E a gente não esquecemos, a gente está naqueles anos de pós-Primeira Guerra Mundial, 18, 19, né? E aí é tanto que, como é que está a Itália? Como eu falei para vocês, dívidas, inflação, um contexto histórico na economia e na política em crise, é uma monarquia, né? O Vítor Emanuel III. E aí, no caso, tem toda essa situação e esse contexto, que aí poderia ser um momento, né, desses operários ou do movimento operariado de tentar uma perspectiva revolucionária, né, como se alardeava naquela época. E aí sim, tinha uma perspectiva, né, por causa dessa crise, desse contexto todo. Então aí, gente, começa a aparecer aquilo que a gente vai dando solução ao problema. E a burguesia pensa o que é disso? E a Igreja Católica, que assedia em Roma, pensa o que é disso? Né? A Igreja ela vai detonar com a Revolução de 17, né? Ela não vai concordar, né? Eu me lembro, Thales, que é mais ligado à igreja, deve lembrar do Papa que disse que a Revolução 17 era uma revolução satânica, né? Era a revolução dos ateus. E aí eu tenho a burguesia, por incrível que pareça, gente, a Itália ainda tinha nobres, né? Era uma monarquia parlamentarista, tinha nobres, então a burguesia, a nobreza, né? Italiana, conde, visconde, barão, né? Aquela galera toda. Então, a burguesia, a nobreza, a Igreja Católica e a classe média, né? A famosa classe média nossa, né? O que eles vão fazer, gente, diante de tudo isso? E aí, eu preciso de uma solução para deter essa possibilidade de uma revolução ou uma imitação ou uma proposta de uma revolução operária dentro da Itália. Ou até mesmo de construção de uma república sindicalista, como se alardeava na época, né? Então, gente, diante de tudo isso, o que é que vai acontecer? O Thales falou aí, em 19 vai surgir o que nós chamamos de o fácil de combate. Fácil, ele lembra que é composto pelas camisas negras, né? E os camisas negras, eles vão ser uma milícia, viu, gente? Milícia, extremamente forte, comandada, liderada pelo Mussolini, né? E essa milícia, gente, ela vai ter como atividade perseguição a todos aqueles que eram contrários àquela ideia que estava sendo construída. E quem bancava essa milícia, gente, era, no caso, a burguesia industrial, a burguesia financeira, a classe média. A igreja está envolvida nisso também,
né? E essa nobreza. Um detalhe, na parte sul da Itália, a gente vai ter os grandes latifundiários, que também vão ficar temendo de uma ideia de uma reforma agrária ou de uma revolução, né, camponesa. Então, assim, gente, é um barril de pólvora e eu preciso conter esses ideais, né? Eu preciso conter esse contexto. Então, essas milícias eram formadas por ex-militares da Primeira Guerra Mundial, como Mussolini, jovens, né? E aí começa, como o Thales tinha falado, eles começam a trazer essas pessoas através de quê, gente? De um discurso. A gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, gente, que o discurso, ele é um perigo, né? Quando você assiste um filme, quando você lê um livro, quando você escuta uma música, consciente ou inconscientemente, subjetivamente, aquilo ali vai lhe afetar, de alguma forma, né? E muitas vezes, gente, se a gente às vezes não parar, fazer aquilo que o Platão colocava muito na sua filosofia, se a gente não sair da doxa e entrar para a episteme, né? Se a gente não sair da opinião e entrar realmente para o conhecimento, a gente pode ser levado por uma onda, né? E essas ondas muitas vezes são perigosas. Então, assim, gente, vai entrando muita gente para essas milícias, né? Para os fáceis de combate. Thales gosta muito dos símbolos, ele vai falar para vocês o que é que representa aquele símbolozinho lá do fascismo, tá? Que relembra os magistrados lá da Roma Antiga, né? Mas aí, gente, são essas milícias, né? Apoiadas, financiadas por esses grupos que vão regimentando esses operários e também, gente, contendo essas ideias socialistas. E esses grupos fáceis de combate, que são as camisas negras, né? No Brasil a gente vai ter as camisas verdes, né? Então essas camisas negras, gente, eles começaram a perseguir quem? Estrangeiros, começaram a perseguir prostitutas, começaram a perseguir homossexuais, começaram a perseguir, gente, comunistas e anarquistas. Ou todos aqueles que não aceitavam a pátria Itália, né? A oposição. Quem é a pessoa que passou oposição? Exato. A oposição, né? Era perseguida, era atacada violentamente. Alguns eram com taco, parecido com um taco de beisebol, aquele um taco roliço, né? Em outra mão, é muito estranho. E a gola da camisa, aquela gola da camisa, não sei se é rolê, Thales, ela sobe aqui um pouco, depois ela volta, né? Então, assim, gente, era esse grupo está sendo formado. E aí, gente, o Mussolini vai tendo esse crescimento. Thales falou do discurso. O discurso do Mussolini, gente, no YouTube, quem tiver interesse, tem um documentáriozinho sobre Mussolini, muito legal, tem vários, né? Mas tem um, gente, que é sobre os discursos de Mussolini. Quando ele está falando para o povo italiano, até para a massa italiana, e parte dessa massa, gente, que era até ligada à esquerda, ligada ao socialismo, vai começar a adentrar o movimento fascista, certo? Vai começar a adentrar essa ideia do movimento fascista. Gente, só para vocês terem uma ideia assim, eu não sei, tem um rapaz aí que colocou a questão ele falou do movimento operário, mas só para a gente ter uma ideia do que é o fascismo, né? Então, assim, gente, eu aloquei alguns pontos aqui, e aí a gente vai colocando para vocês, e eu volto depois para quando Mussolini fizer a marcha sobre Roma e sua ascensão ao poder na Itália, né? É um nacionalismo extremado, certo? A nação. Sempre que a gente fala a palavra nação, pessoal, a gente está ligando o quê? A cultura. Nação é a cultura, é a língua, é os costumes, tá? Então, assim, falou em nação, cultura, falou em pátria, a bandeira é o país. No caso, é o Estado. Então, a pátria a gente vai ter como referência o Estado e a nação, a cultura. Então, nacionalismo extremado. O que for italiano é bom, né? Torcer pela Roma é legal, viu, Thales? Então, o que é italiano é ótimo. Os costumes italianos, a língua italiana, né? A tradição italiana, o meio ambiente italiano, a selva italiana. Então, tudo isso tem a ver com esse contexto do nacionalismo extremado. O governo centralizado, é um governo centralizado, um governo só, ditatorial, determinante, onde não vai ter oposição, você não vai ter as liberdades democráticas, você não vai ter parlamento, você não vai ter outras instituições que possam vir a combater isso ou a dialogar com isso. O governo é centralizado na figura de um herói, na figura do seu líder. No caso do fascismo, gente, é o Duce, que é o Mussolini. Tá? Outra característica, militarismo exacerbado. Né? Tem uma frase que eles usavam muito, tanto Hitler como Mussolini, né? Que eles diziam que para o homem a guerra, para as mulheres a maternidade. Então o homem italiano, o homem alemão, como foi o homem brasileiro na época de Vargas, se dedicar ao exército. É tanto que o movimento escoteiro, não sei se alguém já fez
sei se Thales foi lobinho, né? Foi escoteiro, não sei se Thales participou desse negócio aí. Mas o movimento escoteiro, gente, ele vem dessa ideia, tá? Dessa obediência já, que aí é um ponto interessante que o Gramsci vai colocar nas suas cartas do cárcere, de como o fascismo ele vai atacar no sentido de dominar a educação, porque a escola ela é fundamental para isso, para você disseminar o que você pensa, que você acredita, né? Então, ele vai trazer essa criançada, esses jovens, para a ideia do militarismo, né, do exército, da marinha, da aeronáutica, o homem realmente com a arma, né? Um exército forte, bem treinado. Uma coisa que o Thales falou do discurso, gente, mas isso é fundamental. E o rapaz tem falado sobre o Kim Jong-song, da questão das esculturas lá, a propaganda. De novo, gente, acho que o Roberto é ligado à informática, Thales, porque a propaganda, gente, vai ser muito forte. Rádio, o jornal, as revistas, né? Então, assim, os cartazes, outdoors, os poemas, livros, tudo que a gente puder divulgar, gente, sobre o que é o fascismo, sobre as suas ideias, sobre o seu governo, seu líder, vai ser colocado. Tem uma propaganda direta e não tem discussão sobre essa propaganda, tá, gente? Essa propaganda, ela é colocada, ela é imposta e acabou-se. Você também não vai dialogar, contrário a isso, você não vai discutir. Culto ao líder, como eu tinha colocado, né? Censura aos meios de comunicação adversários, então não vai ter também. Se alguém fizer alguma crítica, vai ser censurado. Você só vai escutar um lado, vai escutar uma voz, tá? O único partido, unipartidarismo, como eu falei, não vai ter outro parlamento, não vai ter outro partido, não vai ter outras instituições que possam cercear ou discutir ou debater com esse governo central, tá? Educação dirigida, o que é educação dirigida, gente? É o governo controlando a educação, desde o jardim de infância até a universidade, tá? Que livros vão ser lidos, que livros vão ser publicados, que matérias vão ser colocadas, tá? Ensino religioso vai entrar aí como uma disciplina obrigatória no currículo escolar, depois ela também vai entrar aqui no Brasil, tá? E, gente, antiliberal e anticomunista. Os liberais vão ser também perseguidos, vão ter que aceitar o capitalismo de Estado, tá? E o comunismo. Gente, só uma colocação. Tanto o fascismo como o nazismo, o franquismo e o salazarismo, eles são capitalistas. Qual a diferença? É um capitalismo comandado pelo Estado, certo? A burguesia vai continuar com suas empresas privadas, a burguesia vai continuar como detentora dos meios de produção, tá certo? A diferença é, aquela liberação que se tinha lá, antes da Primeira Guerra Mundial, ela vai diminuir. Como também a proposta do Mussolini era que o Estado regulamentasse a economia. Então, é capitalismo de Estado, e não, no caso, um capitalismo liberal. Diga, Thales. Marcos, antes de fazer o comentário, Luiz Gomes, se eu não me engano, que é professor até da UFESTA, gente boa demais. Quem também está conosco é o Amauri. Amauri trabalha comigo lá em Apudi, gente boa demais. Quem chegou também foi o José Carvalho. E sobre o que você falou dos símbolos, Cavalcante, perdão, José Cavalcante, Marcos Aurélio também, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sobre a questão da simbologia. Lembrem, galera, que a simbologia foi tão forte que o nome fascismo, como uma coisa de passo, que é uma espécie de, digamos, união de feixes, tipo a madeira, os litores na Roma Antiga eram os responsáveis por levar essa justiça, digamos como se fosse uma espécie oficial de justiça. Então essa justiça era levada a todos os cantos. E claro que o machado à frente sendo amarrado a esse feixe. Essa ideia de justiça, essa ideia de poder, essa ideia de cortar, no caso específico, através daquilo que nós temos, especificamente, no caso aí, o próprio Machado. Não é à toa que ele permaneceu durante muito tempo. E ele, para quem está assistindo agora, ele não foi adotado por acaso. Ele foi adotado porque, por mais que eles atestassem a crítica à história, a história é perigosa, nós somos perigosos, entre aspas, mas eles usaram da história da forma que eles queriam. Porque uma coisa é uma análise histórica. Eles não faziam uma análise histórica. Eles impunham a história, uma história tradicional, conservadora, e sem ela ter exatamente o quê? Uma valorização, exatamente uma crítica social. Mas se apoderar histórico para exatamente o passado, pensar em projetar nas pessoas no futuro. E esse futuro, claro, com
e Mussolini à frente. Mussolini, galera, ele fez escola. Quando Marx falou de meios de comunicação, lembrem, só para que ele quer como meios de comunicação, como os políticos, no geral, os governantes, eles são a prática do discurso. Podem notar que quase todos os discursos presidenciais, governadores, sejam quaisquer que sejam vereadores, os cargos, eles fazem, realmente atrás, tendo vários livros. Esses livros para a sociedade de inteligência. Aqui está meu guarda-roupa. Se não, Pitoco não deixa nem eu falar com vocês. Mas é importante que vocês entendam. Os discursos, eles têm exatamente uma intencionalidade. Se eu coloco várias bandeiras aqui no Brasil, dos estados, eu estou criando a ideia de quê? A ideia de pátria, a ideia de patriotismo. Mas, lembremos, o patriotismo exacerbado, como o Marcos falou, ele tem consequências gigantes. O externo é inimigo. E hoje, notem, que quando nós falamos em nacionalismo, uma das bases, é até contraditório quando tem a bandeira do Brasil, junto exatamente a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, é contraditório? Sim e não. Lembre que quando se usa a bandeira de Israel para uma boa parcela dos brasileiros que são cristãos, católicos e evangélicos, eles têm a ideia de quê? A ideia de Jesus, a ideia de Yahvé, a ideia religiosa que liga o Brasil exatamente ao passado cristão judaico. Só que isso, galera, não é verdade. A bandeira de Israel é a bandeira de Israel Estado, não é a bandeira de Israel enquanto a ideia religiosa. Tirem isso da cabeça, por mais que tenha a questão da estrela de Davi, por mais que simbolize isso, longe disso. E o mais interessante também, a ideia de uma superioridade estadunidense, onde a bandeira dos Estados Unidos está nas manifestações. Também não entendo, Marcos, que patriotismo é esse, a moça que deveria ter sido presa com aquele taco de beisebol, ao invés de ser levada, escoltada como uma menininha, parece que é filha do general, se não me falha a memória, pelo que a internet falou, também pelos que os meios de comunicação principais falaram, ela foi escoltada, estava com a máscara, com a bandeira dos Estados Unidos. Como exatamente ser patriota se você exatamente não usa nem os símbolos nacionais? E os símbolos nacionais não necessariamente, aí eu e Marcos comungamos disso. As pessoas têm uma ideia tão falsa dessa ideia patriota que acham que a bandeira da seleção brasileira da CBF é um símbolo nacional. Galera, não é. Não é. Os símbolos nacionais são muito mais fortes que isso. E outra, a maioria da galera que está na live provavelmente nem conhece os símbolos nacionais. Quando eu digo conhecê-los, não é vê-los, é explicá-los. A origem, quando foi feito, a intencionalidade. Mussolini, ele trabalhava intencionalidade. Os discursos não eram feitos para serem feitos, eram dirigidos, eram pausados, fortes. Por isso que o fascismo foi tão castigo. A palavra é simples, porque as pessoas entendem simplesmente e não questionam. Esse questionamento não era feito. Tanto que a história, como eu comecei a falar, para Marcos continuar agora, a história ela foi perseguida. A história não, mas os historiadores sim. As pessoas se apoderaram da história para fazer a seu bel prazer aquilo que queriam, e o fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo, Estado Novo não fugiram essa ideia. E hoje, quando nós falamos em um combate ao fascismo, ou seja, o antifascismo, a Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia, chegando agora, é necessário chamar a atenção. Por quê? Porque esse fascismo ele está vivo. E ele não morre, mas é necessário contê-lo. Seja através, principalmente, da justiça. Que os órgãos, exatamente, fascismo prega a ditadura. Qual a melhor ditadura? De esquerda ou de direita? Nenhuma ditadura é boa. Nossa liberdade, a gente comenta muito isso, né, Marcos? Qual a ditadura melhor? De direita ou de esquerda? Nenhuma ditadura é boa. O Estado mínimo também não é bom. Pode continuar, Marcos. Só para voltar, porque também já falta acho que só 10 minutos para acabar a aula, viu, cara? Sinceramente, a gente começa isso aqui, cara, no instante, o tempo voa. A gente vai fazer o seguinte, ó, Marcos, antes de você continuar. A gente vai continuar na terça e na quinta a gente responde questões, beleza? Pode ser. Até para deixar um gostinho de água na boca, galera. Pode continuar. Não, quando você fala a questão da história, o fascismo e o nazismo não eram contra a história, né? Pelo contrário, né? Eles pegaram a história e a filosofia, só que para construir uma história e uma filosofia acrítica, né? Uma história e uma filosofia naturalizada, né? Pronta, já é acabada. Eu digo muito para meus alunos, Dallas, para assistir o filme O Menino Pijama Listrado, porque tem uma cena do Bruno, né, da irmã dele, com um professor de história. Eles estão estudando em casa, né?
E o professor de história fica mostrando para eles como foi construído o Império Sacro Romano Germânico, né? Como é que foi construída a raça ariana. E o Bruno diz, não, mas eu gosto de história de cavaleiros, história de dragões e tal. E o professor diz, isso é bobagem, né? A gente tem que construir a história da nação, a história do povo, né? E aí, Thales, quando você fala isso, da história, o Mussolini, em seus discursos, eram discursos, Thales, muito legais, cara. Discursos prontos, diretos, onde você não faz as dialéticas, onde você não faz as abordagens, né? Você fala aquilo que o povo quer escutar, cara, de uma forma simples e direta. Você não discute, porque as pessoas, Thales, muitas vezes, elas dizem, não vou debater, não vou discutir. Discutir e debater não é brigar. Discutir e debater é a gente ter pontos contrários e a gente entender o que é que processa as coisas, né? É tanto, Thales, quando eu estou dando aula de filosofia, e eu estou explicando para os meninos o que é filosofia, as bases do pensamento filosófico, a pessoa precisa entender o que é assim, porque você entender o que é assado. Porque para eles e para muita gente, mais fácil, mais um é dois. Só que quando eu começo a polemizar com eles, mostrar a questão de outras situações, de outros contextos, aí eles vão vendo como é interessante. O Mussolini, como Hitler, o próprio Vargas, né? E como outros políticos que a gente tem em Mossoró, tem aqui em Natal, tem no Brasil, tem no mundo, o discurso era muito pronto, né? Um discurso direto, sempre acusando a Itália, a França, os Estados Unidos, mostrando a vitória da Itália, um discurso que dizia que eu no poder vou resolver todos os problemas dos italianos. Quais os problemas dos italianos, gente? Que o Mussolini colocava: o desemprego, a inflação, a miséria do povo, que o socialismo não resolveu nenhum problema, nem na própria Rússia. Aí ele mostrava que a Rússia era cheia de problemas, ou seja, era um discurso muito bem colocado, bem conectado com a situação, e ele se colocando como herói. Aí você pode até dizer assim, professor, mas se tivesse alguém contrário a isso, nessas manifestações, gente, não teria, né? Porque as milícias armadas, né, os grupos armados do Mussolini estavam lá. Então, assim, quem criticava ou estava fugindo da França ou da Itália, ou estava, no caso, gente, sendo preso e torturado, como Gramsci assim foi. Tá? Então, gente, o Partido Fascista cresce, né? Ele é fundado em 1921, o Partido Fascista do Mussolini, o Fácil de Combate. E aí, gente, esse partido cresce, começa a ganhar cadeiras no parlamento italiano, né? E aí, em 22, gente, ele vai ter uma passeata de 50 mil fascistas, que é a marcha sobre Roma. E aí, gente, é uma marcha muito interessante. Não sei se vocês estão percebendo aqui no Brasil, a gente está tendo sempre essas marchas agora aos domingos, né? Porque eu tenho uma liberdade de pegar a Covid-19, né? Me deu o direito de pegar a Covid, né? Então, assim, o Mussolini faz a marcha sobre Roma, 50 mil pessoas. E aí, gente, como eu falei para vocês, a burguesia, a nobreza, a igreja, classe média, né? Percebe que ele é o cara que vai combater esse socialismo. E aí, gente, o Vítor Emanuel III chama Mussolini para ser primeiro-ministro. Ele agora vai ser realmente o governo italiano, né? A partir de 21, ele se torna agora, gente, primeiro-ministro italiano, né? E vai começar a governar a Itália. Aí ele vai fortalecer o quê, gente? A centralização do poder, vai controlar realmente os meios de comunicação, proibindo qualquer censura, vai eliminar qualquer oposição, vai incentivar mais ainda as agremiações dos camisas pretas, né, dos fáceis de combate, o nacionalismo, e aí, gente, ele começa a fazer aquilo que a gente chama de capitalismo de Estado. Tá, só uma coisa, muita gente me pergunta qual é a diferença de fascismo e nazismo. Gente, praticamente não tem diferença. Só vai ter uma diferença que a gente chama de duas exceções à regra. Em nenhum momento os fascistas, o italiano, ele tinha uma história de raça superior, de raça pura, né? De raça ariana, né? Porque o italiano, ele é formado de grupos, né? Desde a fundação da Roma. Então a gente vai ter lá na Itália, né, os latinos, a gente vai ter os sabinos, né, os etruscos, os próprios gregos vão se misturar com os italianos. Então, o italiano, ele é formado de várias etnias que vão formar o povo italiano, né?
até franceses e austríacos também, como tinham territórios na Itália. Então, assim, a Itália, o fascismo não tem uma ideia de racismo, no sentido de quê? De raça pura, né? Ele é xenófobo, ele não aceita o estrangeiro. Aí, tudo bem. Mas não vai ter essa questão que tinha lá do judeu com o do Hitler. E outra, no fascismo é permitido o corporativismo, que é isso, que os operários possam se juntar em sindicatos, em corporações, né, permitidas pelo Estado. Que daí a gente começa a criar o termo sindicato pelego. Né? São agremiações, são grupos, né, que vão existir dentro da Itália, o Mussolini permite, mas esses grupos, essas agremiações e esses sindicatos, no caso, gente, eles servem ao governo. Eles são uma extensão daquilo que o fascismo pensava. Não é um sindicato de oposição ao governo, ao contrário. Essa agremiação, esse sindicato, ele vai favorecer as questões do governo. Por isso que, no caso, a gente chama de corporativismo, porque, no caso, esses operários eles são incorporados ao funcionalismo do Estado. Em qual sentido de funcionalismo? Eles vão fazer parte da agremiação sem divisão de classes, como se os operários, gente, fazendo parte da sociedade, com a burguesia, com a nobreza, com a classe média, entendeu? Eles não são fora parte, porque no marxismo existe a luta de classes, no fascismo não. Vai ter diferenças de classe, mas cada uma vai cumprir a sua função e vai ter seus direitos, segundo Mussolini, né? Tendo representatividade. Diga, Thales. Marcos, você falou sobre isso, daqui a pouco vai terminar, a gente continua depois, mas é interessante, lembrando, a galera que está chegando, o Vander, quem está também conosco, a Jaiane, Clebiano, cheiro para ela, minha namorada, tem que mandar, né? Marcílio está conosco também, a questão do Glenn, gente boa demais, quem chegou há pouco foi também o Gerson, eu acho que o Bruno, que participou recentemente com a gente, Bruno Gerson, e também a galera do blog Henrique Santos. É interessante, galera, que uma das principais bases, Marcos falou, para que houvesse esse bom convívio social, mesmo com classes diferentes, é uma base muito chata para falar, mas é necessário falar, que é um entorpecente, que é a igreja. A igreja, ela tem essa hierarquia, lembremos, e essa hierarquia, ela também faz parte dessa teologia. Por quê? Até no céu, os guardiãos, o arcanjo, o querubim, etc., também tem uma hierarquia dentro da Bíblia. E essa hierarquia não quer dizer que um anjo ou outro seja melhor ou não. Acaba sendo, no sentido hierárquico. Mas todos são filhos e criação de Deus. Da mesma forma, dentro do que nós temos no fascismo, esse corporativismo, essas diferenças de classes, a partir do Estado se torna anestesiado. Tem-se a ideia que todos fazem parte de um grande corpo, grande corpo chamado o quê? Estado. E esse Estado, é importantíssimo falar uma palavra chata, mas importante, fundamental. Estado totalitário. O Estado que estará em todos os cantos, dominando tudo e todos. As liberdades individuais só existem se o Estado deixar. E esse Estado, ele busca tudo, até mesmo aquelas pessoas que são fascistas, se discordarem algo, são tratadas de quê? De inimigos do povo, de inimigos do Estado. Então, a esses se torna o quê? A cadeia. Notem que a gente até brinca, eu diria, todos que discordam da galera ultradiretista são chamados de comunistas. Qualquer pessoa que pula do barco fascista é chamada de comunista. E essas pessoas não. Há 2 anos essas pessoas estavam defendendo o quê? O autoritarismo, o conservadorismo. Como é que essas pessoas em 10 minutos votam, mudam de posição de esquerda? Galera, cuidado. Até mesmo para aqueles que são de direita e esquerda, que no Brasil está totalmente desvirtuado. As pessoas acham que o conservadorismo... Pois não, Marcos. Só uma pergunta, já são 19h01, já está acabando ou já temos mais alguns minutos? Eu acho que tem uns 2. Eu acho que é melhor agradecer a galera, a gente continua a próxima semana. A gente começa a resolução de questões e na quinta a gente continua finalizando o fascismo e adentrando o nazismo, né, cara? Que acho que aí é bem interessante. Obrigado, Eduardo. Volte sempre aí, a gente está sempre à disposição. O projeto Eduardo, Marcos, Eduardo está naquele grupo com a gente do IF-RN com a Guaretama, os alunos. Gente boa demais. Quem chegou agora foi Pablo, mas, galera, a gente vai se despedir.
Um abração para vocês. E, claro, é um assunto que é que a gente planejou nesse momento, de tantas pessoas discutindo fascismo. 9 segundos. Manda um abraço para o povo aí, Marcos. Obrigado, até mais. Valeu, Thales. Valeu.